Legal? Então, pessoal, vista essa explicação que é fundamental, que é muito importante, vamos lá para a estrutura do nosso RO. Como eu disse, ele é feito em duas peças, né? Peça de encaminhamento e peça de razão. Na peça de encaminhamento, você não precisa escrever peça de encaminhamento. Você já pode partir direto na sua prova para fazer essa peça. Você vai fazer o endereçamento, e o endereçamento aqui, ó, vai para o juiz ou TRT prolator da decisão. Vai depender, né, do problema da OAB que você vai enfrentar no dia da sua prova. Normalmente, vem com o professor Marlo aqui, normalmente você vai fazer um RO de uma sentença da vara do trabalho. Então, a peça de encaminhamento vai para o juiz da vara do trabalho. Mas se você pegar uma prova de OAB e tenha que fazer um recurso ordinário de um acórdão do TRT, aí a peça de encaminhamento vai para o próprio TRT. Tudo bem? Na peça de hoje, inclusive, nós vamos fazer de uma sentença de vara do trabalho. Então, a petição de encaminhamento vai para a vara do trabalho. E é a mesma que você já aprendeu. Então, você vai colocar lá, ao douto, juízo dá 3 pontinhos, vara do trabalho D, 3 pontinhos, salvo se o problema te der maiores informações. Pula uma linha, número do processo, ou processo número, 3 pontinhos, salvo se o problema te der maiores informações, como a gente já vem discutindo aqui, advertindo aqui, você não pode inventar dados, sob pena de ser excluído, ser eliminado do exame. Então, se o problema te deu informações, você coloca. Se o problema não te deu informações, você não coloca. Pula uma linha, qualificação das partes e pode usar já qualificado nos autos. Então, você coloca lá fulano de tal, já qualificado nos autos do processo em que litiga com Beltrano de tal, já qualificado nos autos. Então, você pode usar a expressão tranquilamente já qualificado nos autos. Por seu advogado e procurador, procuração e endereço completos com CEP em anexo, tá? Tudo bonitinho, como a gente já vem aprendendo em outras peças, na reclamação trabalhista e na contestação. E aí você vai colocar o fundamento da peça. Ou a sua peça vai ser fundamentada no 895, inciso 1, e aí é o RO, é o recurso ordinário da sentença da vara, esse RO vai para o TRT, ou no inciso 2, do próprio 895, quando o teu RO é de um acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, e aí ele vai subir para o Tribunal Superior do Trabalho. É por isso que eu te recomendo fortemente a leitura desse artigo 895, incisos 1 e 2, para saber. E também assista a minha aula sobre coqueira dos recursos, para que você saiba exatamente o cabimento desses recursos, ou da decisão da vara, ou do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho. Feito isso, o verbo, qual que é o verbo que a gente usa? Interpor. Para recurso, a gente vai usar interpor, tá certo? Então veja, para ação propor, o ajuizar, para defesa, apresentar, e para recurso nós vamos usar interpor. Então você vai interpor recurso ordinário com fundamento nos artigos 895.1 ou 895.2, tá certo? Da CLT. Ainda, na peça de encaminhamento, você vai pedir o acolhimento ou recebimento, tanto faz, recebimento, eu gosto mais de recebimento, até por um bizuzinho que eu tenho para te dar daqui a pouco. E a remessa, né, para o juízo ad quem, correto? Professor, não sei o que é ad quem. Ad quem é o juízo superior, o que vai receber este recurso. Ah, eu tenho dúvida na hora de escrever, professor, acho que eu não me sinto bem com essas expressões em latim. Tira, eu coloco assim, quero acolhimento, recebimento e remessa para o juízo correto. Não tem problema nenhum, certo? Ainda, na petição de encaminhamento, você tem que tomar muito cuidado com o preparo. Você tem que falar das custas, né, e do depósito recursal. E o depósito recursal só é feito pelo reclamado. Aí, pessoal, presta atenção. Como essa é uma aula apenas de estrutura, eu estou imaginando que você já conhece as regras de preparo.
Tá? As custas são pagas pela parte vencida, para aquele que perdeu, inclusive o reclamante, salvo se for beneficiário de justiça gratuita, aí fica por uma outra aula, tá bem? Eu tenho no material tudo explicadinho. E o depósito recursal que só é feito pelo reclamado. O reclamante, o empregado, nunca faz o depósito recursal, se ele quiser recorrer. Então, eu recomendo fortemente que você estude os artigos sobre preparo. Isso despenca em prova, tá? Inclusive em provas discursivas, a primeira fase, a segunda fase, mas também no recurso aqui. Todos os recursos têm preparo. Então, fiquem atentos aí. E aí vem o bizuzinho do professor Marlon. Olha só, o que eu vou pedir na minha peça de encaminhamento? Ah, quais são os meus requerimentos, professor Marlon? Aí o bizuzinho é o RIR. Decore aí, RIR, né? Que é o recebimento do recurso, a remessa ao juízo adquém correto, ou a juízo correto, se você não quiser colocar o adquém, e por fim, a notificação ou intimação da outra parte para apresentar contrarrazões. Então, RIR, ó, recebimento, intimação e remessa. Fica aí que você consegue decorar. Feito isso, na petição de encaminhamento, nós vamos para o nosso fechamento, que é o fechamento padrão, né? Termos em que pede deferimento, local e data, nome e número da OAB do advogado. Então, nós temos aqui o nosso fechamento padrão. Legal? Então, olha só, já fizemos a nossa peça de encaminhamento, que é simples, uma folha e meia da sua prova. Beleza? Agora nós vamos para a peça de razões. Sai daí não que eu já volto.